Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a fazer agora as nossas questões de imposto de renda, né? Tema legislação tributária federal, eu escolhi imposto de renda só, né? Para não misturar muito, então a gente vai fazer imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica, abordando alguns assuntos, algumas questões que não são necessariamente difíceis, mas são temas mais complexos, temas que abordam a questão envolvendo estrangeiros, a tributação fora da nossa jurisdição, né? Lucros no exterior. Vamos fazer algumas questões de cálculo, vamos calcular lucro real, lucro presumido, porque é um viés interessante também, um viés que não costumava ser cobrado pela ESAF, mas quem sabe agora, né, já que nós teremos nova banca, né, e já se passaram muitos anos, pode ser um viés interessante também fazer questão de cálculo, né, questão um pouquinho mais prática sobre o imposto de renda, a gente vai fazer aqui também. Vamos começar? Nossa primeira questão diz assim: o imposto de renda, conforme previsão constitucional, deverá ser norteado pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade. Com fundamento nos aludidos critérios, analise as seguintes afirmativas. Item 1. A tributação do imposto de renda da pessoa física e pessoa jurídica residente no Brasil poderá recair sobre fatos econômicos concretizados no exterior. Então aqui nós temos, vai suscitar o critério da universalidade, né? Todas as rendas envolvidas estão sujeitas ao imposto de renda, mas nós teremos aqui um aspecto interessante também, que é a questão da extraterritorialidade do imposto de renda. Quem é que paga imposto de renda no Brasil? É o residente ou domiciliado no Brasil. Então, se o sujeito é residente ou domiciliado no Brasil, esqueça qualquer outro critério aí de nacionalidade, não interessa a nacionalidade. Quem é residente ou domiciliado no Brasil tem que pagar o imposto de renda no Brasil, ainda que esse rendimento tenha origem lá no exterior. Tá? Então, imagine aí, por exemplo, um jogador de futebol argentino que veio jogar no Brasil. Quando ele chega no Brasil, pelo fato de ele ter um contrato de trabalho, ele já é automaticamente considerado residente. Então, ele já está sujeito a pagar o imposto de renda no Brasil. Tá? Então, se você pensar também assim, um jogador brasileiro, jogador de futebol que atua no Brasil, mas recebe um patrocínio da Nike, lá dos Estados Unidos. Esse rendimento que vem dos Estados Unidos para esse jogador que joga aqui no Brasil está sujeito ao imposto de renda brasileiro, né? Por quê? Porque ele é residente e domiciliado no Brasil. Não interessa se o rendimento vem de fora. Se o cara é residente ou domiciliado no Brasil, tem que pagar o imposto de renda brasileiro, né? Lembre-se que os critérios de nacionalidade não interessam, tá? O americano que vive no Brasil tem que pagar o imposto de renda brasileiro, tá? Se ele vive no Brasil e recebe um rendimento dos Estados Unidos, ele tem que pagar o imposto de renda no Brasil também em relação a esses rendimentos. O que é que vai determinar se ele vai pagar mais ou menos? Um eventual acordo entre os países, né? Então, se o Brasil tem acordo com os Estados Unidos, por exemplo, esse rendimento que ele recebeu lá dos Estados Unidos e já foi tributado, ele vai poder compensar no Brasil esse imposto de renda nos termos do acordo, tá? Mas isso não inibe a tributação. Se o cara é residente ou domiciliado, está sujeito ao imposto de renda brasileiro, ainda que o rendimento venha de fora, tá? Quem é que fica de fora do nosso imposto de renda brasileiro? O não residente, né? O cara que vive nos Estados Unidos, por exemplo, o nosso imposto de renda não vai ter jurisdição sobre ele, claro, né? Então, quem é não residente não está sujeito ao imposto de renda. Então, o nosso item 1 fica correto, né? Porque o residente no Brasil está sujeito ao imposto de renda, ainda que os fatos econômicos, ainda que os rendimentos tenham origem no exterior. Então, o item 1 está correto. O item 2, os não residentes no Brasil são tributados pelo imposto de renda em bases universais. O não residente no Brasil não está sujeito ao imposto de renda brasileiro, né? O italiano que vive na Itália não está sujeito ao imposto de renda brasileiro, claro, né? Então, não faz o menor sentido aí a gente tributar não residentes, uma vez que essas pessoas não estão sob a jurisdição da nossa legislação. Então, não há essa tributação
em base universal, ou seja, não há o princípio da universalidade aqui. O princípio da universalidade diz, olha, todas as rendas são tributadas, estão sujeitas ao imposto de renda. Claro, teremos eventualmente isenções, etc. Mas o princípio da universalidade, ele determina que todas as rendas, em princípio, todos os acréscimos patrimoniais estão sujeitos ao imposto de renda. Mas, claro, se a pessoa que auferiu esse acréscimo é não residente, aí não pode ser tributada. Então, o item 2, nós temos um caso que o imposto de renda não alcança. O item 3, a tributação dos fatos econômicos originados em outro país somente será juridicamente viável se houver acordo de bitributação, tratado internacional bilateral em matéria tributária, pois seria ilegal a incidência de um tributo brasileiro sobre fato ocorrido em território estrangeiro, sob pena de violação de soberania desse país. Veja, quando o imposto de renda brasileiro tributa um fato concretizado lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele não está violando a soberania dos Estados Unidos, porque ele está tributando um residente no Brasil que auferiu esse rendimento dos Estados Unidos. A legislação brasileira não vai lá nos Estados Unidos para tributar ninguém. Ela tributa o residente ou domiciliado no Brasil que auferiu esses rendimentos de outros lugares do mundo, né? Em atenção aí ao princípio da universalidade. O nosso item aqui indica que só é viável essa tributação de fatos concretizados no exterior se houver acordo de bitributação. Isso não é verdade. Se houver o acordo de bitributação, né, para evitar a bitributação, maravilha, sorte do residente no Brasil, que vai poder compensar no Brasil o IR pago já lá no exterior. Né? Então, se não houver o acordo, provavelmente esse residente vai ser penalizado, vai pagar mais, porque pagou lá fora e vai pagar aqui dentro também. Quando há o acordo, é possível fazer a compensação. Né? O IR já pago lá no exterior é considerado como antecipação aqui no Brasil. Né? Então, quando você traz esses rendimentos obtidos no exterior para somar a sua base de cálculo do IR, você já compensa com o IR devido ou com IR pago lá no exterior, se houver o acordo. Então, se houver acordo, beleza. Se não houver, o cara vai se dar mal, né? Vai pagar um pouquinho a mais, mas isso não inibe a tributação do IR, tá? Qual é o critério para tributar rendimentos auferidos no exterior? Se foi recebido por residente domiciliado no Brasil, tributa, não interessa de onde veio, beleza? Então, o nosso item 3 fica incorreto também. Só o nosso item 1 é correto aí, então letra A. Próxima. Considere que José tenha trabalhado durante 6 anos em uma empresa de construção civil e tenha sido demitido sem justa causa. Nessa situação, incide o imposto de renda sobre os valores por ele recebidos a título de férias proporcionais e o respectivo terço de férias. Vamos lá. O fato dele ter trabalhado 6 anos é relevante? Não, poderia ser 5, 4, 3, então isso não interessa. O fato de ser uma empresa de construção civil vai interferir na nossa resposta aqui? Também não, né? Isso é só para ilustrar a questão, nada disso é relevante. O que é relevante aqui? Demissão sem justa causa. O que é que acontece quando há uma demissão sem justa causa? Você tem verbas de natureza indenizatória, né? Então o sujeito foi demitido, ó, pá, supetão. Ele tem férias, ele tem um período aquisitivo de férias já constituído, né? Que ele não gozou ainda. Então ele vai ser demitido e vai receber essas férias de forma indenizada, já que ele não vai poder gozar mais das férias. Então essas verbas indenizatórias, né? As férias indenizadas e o seu respectivo texto, elas têm caráter indenizatório e não representam acréscimo patrimonial. Vamos pensar então sobre a questão. Nessa situação, incide o imposto de renda sobre as férias proporcionais e o respectivo terço de férias. Então, olha só, pessoal, é uma questão que vai trabalhar rendimentos isentos e não isentos, né? De forma que um exclui o outro. O que é que você tem que pensar aqui quando for lidar com esse tipo de questão? As verbas normais, ó, por exemplo, as férias,
normais, elas estão sujeitas ao IR. Mas as férias indenizadas, né, aquelas que não foram gozadas, elas não têm IR, tá? Como isso aqui é uma indenização, não incide o imposto de renda, tá? Então, ó, é errado. Férias normais não incide, assim como não incide outras verbas de natureza indenizatória aí nos termos da CLT, né? Tudo que a CLT determinar que é indenização não vai incidir o imposto de renda. As remunerações de agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que, tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem por conta própria, são isentas do imposto de renda. Bom, nós temos aqui dois elementos que são interessantes, a gente conhecer um pouquinho da teoria, né? O trabalho sem vínculo empregatício, o seu rendimento, ele, para fins de imposto de renda, não tem nenhuma diferença do rendimento com origem no vínculo empregatício, né? Qual é a diferença fundamental? Quando você tem um trabalho sem vínculo empregatício, normalmente você pode deduzir despesas com livro caixa, que são aquelas despesas necessárias à manutenção da fonte produtora, se você for uma pessoa física, né? Bom, um pouquinho de teoria aqui. Outro aspecto aqui que a questão aborda, a questão da conta própria, né? O que é isso, né? Nós temos a conta própria e nós temos a conta alheia. Então, agências de turismo, por exemplo, trabalham, produzem, vendem por conta alheia. Por exemplo, a agência de turismo, quando vende uma passagem da Gol, da TAM, e recebe ali R$ 1.000, né, aquela passagem, esse valor de R$ 1.000 não é receita da agência de turismo. Né? Por quê? Porque a agência só recebe uma comissão. Ela está vendendo a passagem aérea para a TAM ou para a Gol. Então, digamos que a comissão seja 10%, a receita da agência de turismo seria R$ 100 e 900 ela repassa para a TAM e para a Gol, quem vendeu, né, quem é o proprietário aí, quem é o titular dessa passagem. Assim mesmo os hotéis, por exemplo. Então são resultados produzidos por conta alheia. A receita da agência de turismo é o produto desta transação e não o valor cheio, né, o valor bruto, já que é um repasse para essas outras instituições que detêm efetivamente o produto ou serviço, né? Um hotel, a empresa, a companhia aérea, tá? Então isso é conta alheia. E conta própria é quando você trabalha, digamos, para si próprio, né? Assim, você vende o seu produto mesmo, né? Você não está vendendo para alguém, você está vendendo para você mesmo, por você. Então, um supermercado está ali vendendo os produtos, é uma operação por conta própria. A agência de turismo, quando vende uma passagem aérea é uma operação por conta alheia, porque ela está vendendo para a Gol, para a TAM. Tá? Então, isso é a diferença em conta própria e conta alheia. Bom, após explicar essas duas teorias, essas duas nomenclaturas que aparecem, vamos lá. A remuneração desses agentes, desses representantes e outras pessoas sem vínculo, que praticam atos de comércio não por conta própria, são isentos de imposto de renda? Evidentemente que não, né? Porque a comissão, o produto resultante desse ato de comércio praticado em conta alheia, né? Então, eu vendi a passagem aérea da TAM por R$ 1.000, vou ficar com 100 de comissão e vou repassar 900 à TAM, que é a dona da passagem, quem efetivamente detém o produto ou serviço. Então, a minha receita é essa aqui. Qual é a pegadinha aqui envolvida? Né? É que essa agência de turismo aqui, que vendeu a passagem por R$ 1.000, isso aqui não será a receita dela para fim de tributação. A receita será essa aqui, apenas o produto, apenas a comissão. Tá? Então, não é que há isenção, não é isso. É que a tributação ocorre, quando é conta alheia, apenas no produto, que seria essa comissão, esse valor recebido aqui. Então, não há que se falar em isenção, mas apenas separar o que é o produto dessa operação em conta alheia, né? Separar a parcela que pertence ao detentor do produto ou serviço
e separar a sua comissão. É essa comissão que é tributada, tá? Então, essa é a ideia aí. Uma questão já envolvendo um pequeno cálculo aqui, ó, questão de imposto de renda pessoa física, e vai dizer assim: se uma fonte pagadora tiver assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a alíquota de 10% sobre rendimento de 9.000, o beneficiário, para compensar o imposto na declaração, deverá oferecer à tributação o valor de 10.000. Vamos lá. Aqui, o que é que nós temos aqui? Alguém foi contratado, né, por uma empresa aí qualquer, e essa pessoa disse assim: olha, eu quero de rendimento 9.000 líquido, tá? 9.000 líquido. Então a empresa vai ter que calcular quanto é o bruto para se chegar a esse 9.000 líquido. E para fins de tributação, o valor será o valor total e não o valor líquido. Então vamos tentar reconstituir essa base de cálculo aqui, ó. O que é que diz a questão? Que após deduzir o imposto de 10%, o valor ficou 9.000, né? Então nós temos um imposto de renda de 1.000. Reconstituindo essa base de cálculo, vou fazer o cálculo completo aqui, ó. Embora seja possível fazer de cabeça, né? O valor. Tanto é que a questão já colocou aí valores bem redondinhos. Mas vamos imaginar que esse valor não seja redondinho, você precisa fazer uma continha para encontrar qual é o valor que corresponde à efetiva base de cálculo desse 9.000 líquido, né? Então, 9.000 é líquido. Eu preciso achar o bruto, que é a base de cálculo do imposto de renda. Como é que eu faria? Olha, muito simples, ó. Fazer uma regra de 3 aqui, ó. Se 90% é 9.000, 100% é X, né? Regrinha de 3 básica. Então fica 9.000 igual a 0,9x, né? Então, isso aqui vai dar x igual a 9.000 sobre 0,9 e dá 10.000. O que é que eu fiz aqui? Claro que aqui a gente não precisava fazer conta, porque os valores eram muito simples, né? Mas o que é que eu quero mostrar para você aqui? É que quando o valor recebido, né, o valor pactuado entre as partes é um valor líquido já, né? O cara disse assim: olha, eu quero 9.000 de salário livre de imposto. Então você precisa reconstituir essa base de cálculo. E como é que você vai reconstituir essa base de cálculo para encontrar qual seria o valor cheio? Que é esse o valor que vai levar, vai ser levado à tributação. Você vai fazer essa regrinha de 3 aqui, né? E aí você encontrou a base de cálculo do IR instituída, que é 10.000. Então, esse sujeito aqui tem 10.000 de salário, né? Aí desconta 1.000 de imposto de renda, o salário líquido dele é 9.000. Qual é o valor que vai ser informado no imposto de renda? É o valor bruto, né? Porque nós não informamos valor líquido nem na declaração de imposto de renda, nem na base de cálculo do imposto de renda. O valor líquido ele é alcançado após se fazer as deduções, né? Então a primeira linha de base de cálculo é sempre o valor bruto. E aí a gente tira o INSS, né? Dedução com dependente, se for o caso, enfim, e aí chega o valor líquido dessa remuneração desse profissional aqui, tá? Então, se o valor combinado entre as partes é um valor líquido, a gente precisa reconstituir a base de cálculo para chegar ao bruto. Fazendo aquela continha, a gente confirmou que o valor bruto seria 10.000 e é esse o valor que é tributado pelo imposto de renda. 10.000, após se deduzir os 10%, vai dar o 9.000. Tá? Então, a gente fica aqui, ó, certo. Não existe base de cálculo em valor líquido, a gente precisa reconstituir essa base de cálculo. Agora a gente vai fazer uma questão um pouquinho mais complexa, e ela vai dizer assim: uma companhia tributada pelo IRPJ com base no lucro real apresentou os seguintes dados no seu livro de apuração do lucro real, e aí nós temos uns dados e vamos precisar calcular aqui o valor devido de imposto de renda, né? O valor da provisão para o imposto de renda.
Bom, primeira coisa, quando você se deparar com uma questão pedindo para calcular IRPJ, né? Aqui já é IRPJ, é você identificar se ela quer lucro presumido, lucro arbitrado ou lucro real. A nossa questão diz aqui que é lucro real. E quando é lucro real, você já sabe que você vai partir do resultado do exercício. Qual é a definição de lucro real? É o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições e pelas exclusões, né? Então, vamos aqui mergulhar em nossa questão. Qual é o lucro líquido do exercício? Não teve, mas nós temos prejuízo do exercício, que é a mesma coisa, embora seja negativo. A questão já nos dá aqui, ó, as despesas que não são dedutíveis, que são adições, e as receitas que não são tributáveis, que são as exclusões. Nós temos um dado também aqui de prejuízo fiscal de períodos anteriores, né? O que é que a gente faz com esse prejuízo fiscal de prejuízos de períodos anteriores, né? A gente pode deduzir do lucro real do período até 30% do saldo desse prejuízo acumulado de anos anteriores, né? Então, é uma reserva que você vai consumindo ali, confrontando com o lucro real do período, deduzindo esse lucro real do período, enquanto existir saldo de prejuízo fiscal a compensar. Vamos fazer devagarinho a questão, vai ficar bem fácil. Primeira coisa, então, é a gente encontrar a base de cálculo do nosso imposto de renda. Qual é a base de cálculo do imposto de renda? A gente vai partir do lucro ou prejuízo do exercício, né? Então, ó, lucro ou prejuízo do exercício, prejuízo de 48 mil. Vou adicionar aquelas despesas que o imposto de renda não aceita como dedução, né, que são as adições. Então veja, essas adições aqui são valores que estão contidos no resultado do exercício aqui, ó. Só que a legislação do imposto de renda não aceita que você deduza do imposto de renda. Então o que é que eu faço? Eu não vou mexer na contabilidade, eu não vou mexer na DRE para incluir ou excluir essas despesas. Eu faço tudo isso à parte no meu livro auxiliar, que é o meu LALU, né? Então, esses acertos eu faço fora da contabilidade, porque a contabilidade é legislação comercial, tem que ser certinha, não tem ajuste fiscal para você fazer na contabilidade, né? É legislação comercial, não tem nada a ver com legislação tributária. Todas as invenções que a legislação tributária cria, você faz a parte no livro chamado LALU, Livro de Apuração do Lucro Real. Então, qual é a nossa base de cálculo? Primeiro, prejuízo do exercício, 48 mil. Vou incluir as adições, as despesas que o imposto de renda não aceita, né? Então, mais 162 mil. E vou excluir as receitas que o imposto de renda não exige que sejam tributadas, são as exclusões, né? Então são receitas que estão presentes aqui nesse resultado do exercício, mas a legislação diz, olha, isso aqui não precisa tributar. Por exemplo, receita de equivalência patrimonial, ganho de equivalência patrimonial. Ela entra na DRE, aumentando o seu lucro, mas o imposto de renda diz, olha, pode tirar essa receita. A gente não tributa essa receita, então a gente faz a exclusão. Receitas de dividendos, por exemplo. Atualmente, né, no futuro, talvez se tribute os dividendos, mas nesse momento aqui não se tributava os dividendos. Então, essas receitas de dividendos entram na DRE, mas a legislação diz, olha, pode tirar, então eu reduzo, eu preciso excluir esse lucro fiscal. Vamos lá. Então, mais 162, menos 27 mil, né, que são as exclusões aqui. Somando isso aqui, vou fazer a continha aqui com a minha calculadora, vai dar base de cálculo do IR 87 mil. Vou apagar a telinha, tá? Então, encontrei aqui base de cálculo 87 mil. Como é que eu cheguei? Somei isso com isso com isso. Dá 87 mil de lucro real, né? Aqui é o lucro real. Vou pagar imposto sobre esse lucro real? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho um prejuízo fiscal a compensar. E qual é a regra de compensação do prejuízo fiscal? 30% do meu lucro real eu posso compensar. Então eu vou fazer aqui, ó. Qual é o meu limite de compensação?
30%, 30% desse lucro real aqui eu posso compensar. Fazendo a continha aqui, 30% de 87 mil vai dar 26 mil. Então, desse lucro real, eu posso reduzir 26 mil, que é um prejuízo fiscal que eu tenho direito a compensar. Fazendo a continha aqui, nós vamos encontrar um lucro real após a compensação de 60.900, tá? Então, sobre esses 60.900, eu vou aplicar a alíquota do imposto de renda, que é 15%, o imposto de renda básico, né? 15% de 60.900 dará 9.135. E aí eu encontrei o meu valor devido conforme o lucro real no período, tá? Só um detalhe aqui, pessoal. Veja que eu tenho 80 mil de prejuízo fiscal a compensar. Eu tenho esse saldo que está guardado lá na parte B do meu LALU, né? Eu estou compensando agora quanto? Estou compensando 26 mil, né? Porque é o limite de compensação, 30% da minha base de cálculo do lucro real. Então, como eu estou compensando 26 mil agora, no ano seguinte eu poderei compensar ainda, né? Eu teria ainda um saldo, ó. Eu tinha 80 mil, lá na parte B do meu LALU, tinha 80 mil, estou compensando agora 26, ó. Então, vou reduzir 26, e aí eu terei 54, não é isso? 54 mil ainda de prejuízo fiscal. Então, ó, nesse ano eu tinha 80, no ano que vem eu terei 54 mil de saldo a compensar ainda. Eu guardo esse saldo aí, ó, por prazo infinito, não tem prazo, né? Toda vez que eu tiver lucro real positivo, eu posso compensar 30% do valor desse lucro com esse saldo que eu tenho aqui atualmente, ó, de 54 mil, né, para o ano seguinte, até que ele esgote completamente. A questão não pediu isso aqui, a questão pediu para a gente encontrar apenas isso aqui, mas já fica aí como conhecimento aí também essa parte, beleza? Vamos fazer pequena pausa nesse bloco e abrir outro bloco com mais questões. Até daqui a pouquinho.